casa, solucionei ele na sala. Realmente é um problema um pouquinho mais trabalhoso, porque ele vai exigir que você pense um pouquinho aí nos números relacionados aos divisores, né, divisores de 5 e de 7, já que ele quer os números inteiros existentes nesse intervalo e que não sejam divisíveis por 5 nem por 7. Então, o que você está fazendo, na verdade, é usando um raciocínio que é o seguinte. Esses números aqui, que são divisíveis, né, por 5 e por 7, são números que têm características bem particulares. Por exemplo, se a gente sabe que um número é divisível por 5, então esse número é um múltiplo de 5. Então eu tenho o próprio 5, eu tenho o 10, eu tenho 15. Então esses números aqui vão te dar uma sequência de números, né, que são os divisores, são os números que são divisores de 5. Então, se eu disser assim, o 5, né, eu posso dividir o nosso número aqui, né, no caso, os números que eu tenho aqui disponíveis. Se eu dividisse por 5, ele seria um divisor de 5. Se eu dividisse por 10, e assim sucessivamente. Então, consequentemente, esses números aqui vão sendo os números que eu vou ter que excluir dessa conta, desse cálculo, né? Porque ele quer que não são divisíveis. Do mesmo modo, eu tenho que pensar a ideia do 7. O 7 é a mesma ideia, né? Quer dizer, os números aqui na sequência, né? Números que estão relacionados a múltiplos de 7. Então, 7, o 14, né? O número 21, e assim sucessivamente. Só que o problema é que a gente não está falando desse intervalo por si só. Eu estou falando de um intervalo que vai de 1000 a 10.000. Então, para saber dentro dessa faixa onde é que esses números começam, os múltiplos de 5 ou então os múltiplos de 7, eu tenho que fazer uma continha que é a seguinte. Por exemplo, se eu tenho aqui em relação a 5, eu já posso observar que esse número nessa faixa, então eu tenho aqui, por exemplo, 1000, ele já é um número, né, que divide por 5. Então, observe que eu já posso dizer que esse número daqui dá para dividir por 5, porque ele termina em 0. Então, não tem problema. A minha sequência aqui, na verdade, ó, a partir desse primeiro, já sendo ele o primeiro divisor, do 5, eu já sei que o próximo seria, na sequência, o 1005. Né? Do mesmo modo, eu posso pensar o seguinte, aqui no nosso último número, nosso enésimo número, ele também é um número que divide por 5. Então, eu já sei aqui que esse número daqui, ó, o 10.000, é um número que é divisor de 5, porque ele também vai terminar aqui por 0. Bem, vale lembrar que eu usei essa sequência aqui só para lembrar o que são esses tais divisores, ou, consequentemente, os números que dão para ser divididos por 5, né, que são os múltiplos do próprio 5. A gente não vai usar essa sequência propriamente dita, ele está usando aqui nessa faixa de intervalo. Então, isso aqui só foi para dar uma noção, tá? A gente não vai usar isso aqui a gente não está usando, só para conhecer. Bem, aí o que é que acontece? Eu já sei que eu tenho que procurar, então, quantos são esses caras aqui dentro, tá? Porque eles são exatamente os números que são divisíveis por 5. Do mesmo modo, eu vou seguir o raciocínio aqui em relação a isso. É claro que aqui na faixa do 1000 até 10.000, o que é que eu vou fazer? Bem, aqui eu tenho que tentar lembrar que esse número 1000, ele não é um divisor, ele não divide por 7. Se nós dividirmos o 1000 por 7, eu vou ganhar um número do tipo 142,8. Então, observe que esse número não é exato, então ele não dá para dividir. Se eu multiplicar por 142, que é a parte inteira, vezes 7, vai dar um número menor do que 1000. Mas se eu multiplicar o próximo número inteiro depois do 144, ou do 142, que é o 143, aí eu vou encontrar exatamente depois do 1000 quem é o próximo múltiplo dele. Então, de 7. Então, aqui eu tenho 143 vezes 7, eu vou ter exatamente o número 1001. Então, aqui na minha sequência, eu já sei que isso aqui, o 1001, é um número que é divisível
por 7, porque ele é um múltiplo de 7. Então, consequentemente, aqui, se esse aqui é o primeiro múltiplo nesse intervalo, depois dele tem outro número que é somado com 7, porque ele é um número, né, que divide por 7. Então, esse aqui é divisível. Se eu somar aqui, então, mais 7, eu vou ter 1008 também vai ser divisível por 7. E assim, pensando agora nesse intervalo. Bem, em relação ao 10.000, eu segue a mesma linha de raciocínio. Eu vou pegar lá o 10.000 e vou dividir por 7, tá? E ver o que é que isso vai dar. Então, 10.000 dividido por 7, eu vou ter um número correspondente a 1428,5. Novamente, eu tenho que esse número daqui, ó, inteiro, se eu multiplicar por 7, vai dar um número abaixo do 10.000. E se eu multiplicasse o número 29, daria um número acima do 10.000. Só que como a gente quer no intervalo até 10.000, então realmente agora me interessa esse número daqui, o 1428. Então, eu estou procurando o número correspondente a 1428 vezes 7. Tá? Então, 1428 multiplicado por 7, eu vou ganhar exatamente o número, lembrando que aqui é uma multiplicação, 9.996. Então, aqui eu tenho o número 9.996. Ou seja, todos esses números aqui são números divisíveis por 5. Todos esses números aqui são números divisíveis por 7. Esse conjunto com esse não existe nenhum termo comum, porque são múltiplos de números primos entre si, tá? Então não tem problema. O problema em relação a isso é que existe um outro conjunto que corresponde também a uma divisão de 5 por 7, que no caso corresponde aos números também divisíveis por 5 e 7 ao mesmo tempo. Aliás, desculpa, corrigindo aqui ó, o que eu falei, vai existir sim uma intersecção aqui desses dois conjuntos, que é o quê? Exatamente os múltiplos ó, de 5 vezes 7. Por quê? Porque nesse conjunto aqui, ó, observe que nesse conjunto aqui dos números que são múltiplos de 5 vezes 7, que na verdade vão ser o múltiplo de 35, eu vou ter números aqui que quando eu dividir, por exemplo, eu posso dividir pelo 35, e alguns números aqui, esse número também vai aparecer um número que também dá para dividir por 35. Isso porque os dois números aqui, né, são primos entre si, mas a multiplicação deles gera um outro número que também dá para aparecer, digamos assim, nesse intervalo, tá bom? Então, esse número, repetindo aqui, ó, recapitulando e corrigindo, alguns desses números aqui que aparecem, que são múltiplos de 5 e de 7 independentes, na verdade, alguns deles vão se repetir, porque eles são, ao mesmo tempo, múltiplos de 35. E sendo múltiplos de 35, tá, eles serão divisíveis tanto por 5 quanto por 7 ao mesmo tempo. Só que eles vão estar aparecendo aqui embaixo e aqui. Então, isso é um problema, porque eles não podem ser contados nessa contagem aqui duas vezes. Então, a gente vai agora fazer em relação ao 35, só lembrando, tá? Então, segue a mesma linha de raciocínio que já foi feita aqui. O número 10.000, então eu preciso dividir o 10.000, desculpa, o 1.000 primeiro por 35. Quando eu divido 1.000 por 35, eu vou ter um número aqui equivalente a 28,5 aproximadamente. Esse número daqui, se pegar o 28 e multiplicar por 35, vai dar um número menor do que 1.000. Se pegar então o próximo, que é o 29, então 29 vezes 35, eu vou ganhar um número exatamente após o 1.000. Então, 29 vezes 35, eu vou ter 1.015. Tá? Esse 1.015 será o primeiro número nessa sequência aqui, então 1.015. Observe bem que já dá para a gente perceber uma coisa bem interessante. Ó. Observe que aqui eu vou ter 1.005, mais 5, 1.010, mais 5, 1.015. 1.015 estaria aqui. Aqui em cima, ó, 1.008 mais 7, que aqui embaixo em relação a 7, 1.015. 1.015 estaria novamente aqui. Então, o 1.015 já está aqui
e o 1015 já está aqui, ok? O que acontece é que ele aparecendo duas vezes, se nós considerarmos aqui no raciocínio final do problema, ele poderia ser contado de forma errada. Então, a gente vai fazer aqui um procedimento para poder evitar isso. Então, nesse caso agora, a gente está fazendo então, os múltiplos de 35. Então, se aqui é 1015 primeiro, o próximo será 1015 mais 35, eu vou ter 1050, certo? 1050, que é outro número que vai aparecer aqui, também na soma dos termos aqui também. Bem, o último termo nessa sequência eu vou ter que procurar exatamente com a mesma linha de raciocínio. Então, 10.000 dividido por 35. Eu vou ganhar o quê? Então, 10.000 dividido por 35, eu vou ter 285,7. Eu estou já fazendo esses resultados prontos aqui, tá, pessoal? Com auxílio aqui de uma calculadora para a gente não perder tempo. Senão eu teria que gastar um pouco mais de tempo aqui para poder solucionar. Mas dá para fazer tranquilamente, tá? Aqui, ó, se eu usar o 285 vezes 35, vai dar um número abaixo do 10.000. E se eu usar o 286, já vai ficar um número acima. Como eu tenho no intervalo até o 10.000, então tem que ser o próprio 285. Então, 285 multiplicado por 35, eu vou ter então o resultado 285 multiplicado por 35, correspondente então a 9.975. Então, aqui o meu enésimo termo nessa sequência dos múltiplos de 35 seria 9.975. Todo mundo aqui dentro desse intervalo. Então, esse número daqui, 9.975, ele pode ser, ou ele faz parte tanto da sequência que está aqui em cima, quanto da sequência que está aqui embaixo. Basta que nós façamos algumas subtrações e eles vão vir aparecendo aqui, tá? Então, esse é um problema que a gente tem que estar atento. Bem, agora, depois de tudo isso, eu tenho que ter exatamente quantos números eu tenho no total em cada um desses casos. Estou vendo que aqui o meu espaço ficou muito pequeno para fazer esse problema. Eu vou dar uma espaçada aqui para a gente poder finalizar. Então, aqui, ó, eu vou ter que achar quantos números tem nessa sequência, quantos números tem nessa sequência, a soma desses números, que eu vou chamar de sequência 1, somado com os números da sequência 2, vão dar um resultado que esses números aqui de baixo vão estar contados duas vezes, porque eles vão aparecer em cima e embaixo. Então, essas duas quantidades, quer dizer, quantos termos eu tenho aqui nessa sequência, quantos termos eu tenho nessa outra sequência, eu vou adicioná-los um ao outro. Mas esses termos aqui embaixo, eu vou ter que subtraí-los, tá? Porque senão eu estaria contando os termos aqui duas vezes, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Se eu tirar eles daqui de uma quantidade dessa de um destes, aí sim eles vão voltar a ficar só contabilizados uma única vez, que é o que a gente precisa ter, tá? Então, lembrando aqui que a gente tem que verificar quantos elementos tem em cada conjunto desse, tá? Para poder a gente encontrar uma solução para o nosso problema. O problema ficou longo, né? Esse problema realmente tem uma configuração bem mais trabalhosa. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro, o 1000, 1005 e o 1000, e o 10.000. Então, 1000, a sequência 1000, 1005 e aqui o último que é o 10.000. Então, como aqui eu sei que o A1 é 1000, que a razão é 5 e que o enésimo termo é 10.000, então, fazendo uso da fórmula do termo geral, a gente vai encontrar o valor de n. Então, aqui vamos lá para a fórmula. A n é igual
A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o AN é o 10.000, que é igual a 1.000, mais n menos 1 multiplicado pela razão, que é 5. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar esse 1.000 para cá, então já vai ficar 10.000 menos 1.000. Então, eu tenho 9.000, tá? Que é igual. Eu vou também adiantar aqui um processo para ficar mais simples ainda. Eu vou pegar esse 5 aqui, como ele está multiplicando, ó, ele ficaria assim, ó, n menos 1, dentro de parênteses, aqui multiplicando por 5. Se eu pegar esse 5 e passar dividindo, eu já reduzo o tamanho do cálculo que eu vou fazer aqui. Então, o 9.000 dividido por 5 é igual ao n menos 1. Então, o 9.000 aqui dividido por 5, eu vou ter exatamente 1.800. Então, 1.800 é igual a n menos 1. Então, n é igual a 1.000. Esse menos 1 vai passar para lá, então vai ficar 1.801. Então, é o primeiro número que a gente encontrou aqui que a gente vai precisar gravar, tá? Esse número representa todos os números que são múltiplos e múltiplos de 5 e, consequentemente, no nosso problema são os que são os divisores de 5. Seguindo o mesmo raciocínio, eu agora vou contar com a sequência 1001, 1008 e 9.996. Então, a sequência aí, ó, 1001, 1008 e 9.996. Então, nessa sequência, segue a mesma linha de raciocínio. O primeiro termo é o 1001, a razão é o 7 e o enésimo termo é o 9.996. Então, um pouco borrado aqui, mas voltando aqui, segue o mesmo raciocínio, a n e tal. Eu vou já adiantando o valor, aqui então, esse valor daqui, né, do A1, o AN, né, vai ser 9.996, que é igual ao A1, que é o 1.001, mais n menos 1 dentro do parênteses, que multiplica o 7. Então, aqui, fazendo as continhas, eu vou ter 9.996 menos 1.001, eu vou ter 8.000, tá? 995. Então, aqui eu vou ter 8.995, que é igual a n menos 1 vezes 7. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir por 7 para ficar mais curto aqui o cálculo. Então, 8.995 dividido por 7, eu vou ter que isso é 1.285, que é igual a n menos 1. Eu passei o 7 dividindo, tá, pessoal? Então, aqui 1.285 é igual a n menos 1. Consequentemente, n é igual, o menos 1 vai passar somando, então vai ser 1.286. Então, ó, já gravou outro número. Então, esses são os múltiplos de 7. Agora, vamos lá nos múltiplos de 35. 1.015, 1.050, 9.975. Então, 1.015, a sequência 1.015, 1.050 e na sequência do termo geral 9.975. Então, o A1 é 1.015, a razão R é igual a 35 e o AN é igual a 9.975. Então, de novo, lá no termo geral. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar já o valor aqui. O AN é o 9.975 é igual ao primeiro termo, que é 1.015, somado com n menos 1 vezes a razão, que é 35. Então, aqui vai subtrair, né? Essa subtração vai ser equivalente a 9.975 menos 1.015, eu vou ter 8.975
então 8.960, né? Que é igual a n-1 que multiplica 35. Eu vou fazer a mesma estratégia, eu vou tentar visualizar aqui o cálculo, ver se dá para dividir por 35, assim eu ganho mais espaço que vai dar para dividir, tá? 8.960 dividido por 35. Isso te dá que aqui, adiantando aqui do lado, eu vou ter um 256 como resultado dessa divisão, que é igual a n-1. Ou seja, o n é igual, passando menos 1 para lá, 257. Então está aqui. 257 são os números que são múltiplos de 35 e, consequentemente, eles estão correspondendo aqui a números que a gente vai ter que fazer a subtração. Então, voltando aqui, só falta a gente fazer o seguinte. Eu tenho aqui no meu conjunto de 1.000 até 10.000, ok? De 1.000 até 10.000. Esse conjunto de 1.000 até 10.000 corresponde a uma quantidade de números equivalente a 10.000 menos 1.000, que é igual a 9.000. Só que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que botar mais um, porque observe, como eu começo aqui do zero, então até chegar nesse número daqui, se eu começasse a partir do 1, eu teria os 9.000. Mas eu tenho o próprio 1.000, então eu tenho 9.000 mais 1. Então isso eu tenho um total de 9.001 números, certo? 9.001 números. Então agora vamos fazer uma continha para finalizar o processo. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui todos eles. Ó, eu vou pegar e subtrair, porque eu estou tirando daqui de dentro todos os números que são divisíveis pelo 5, pelo 7 e também pelo 35. Lembrando que nesse conjunto aqui, eu vou adicionar os dois primeiros. Então, eu tenho que adicionando para depois subtrair. Então, quanto é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer uma continha desse jeito aqui. Menos. Eu vou ter 1.801 e junto com... Né, a gente pode também fazer uma continha assim, já direto. Ó, 1.801 somado com 1.286 somado com 1.286 e já subtraindo o resultado lá de 257. Então, menos 257. Esse parênteses aqui eu estou solucionando para a gente poder depois subtrair aqui de 9.001. Então, na minha sominha eu estou 1.801 somado com 1.286. Isso aqui vai dar igual a 3.087 menos 257, eu tenho 2.830. Então, agora o final, 9.001 tem que ser subtraído por 2.830. Resultando, então esse número menos 9.001, eu vou ter resultado 6.171. Esse resultado aqui representa todos os números que vão nesse intervalo e que nenhum desses números será divisível nem por 5 e nem pelo nosso 7. Tá bom? Vocês vão desculpar porque esse problema realmente tem uma característica de ser muito extenso e aí a gente tem esse espaço nesse formato aqui fica meio complicado de fazer assim visualizando tudo, tá? Mas vocês dão uma analisada aí depois. Bem,